Segundo Samuel, capítulo 9, verso de número 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem, por amor de Jonatas? Amém, amados? Provérbios 22, verso de 24. Não se associe com quem vive de mau humor. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amados, a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 9, conta-se uma história de um jovem, de um moço chamado Davi, em que fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Saul foi o maior perseguidor de Davi. Saul, rei de Israel, levantado por Samuel, ele tinha sua posição real, mas com a sua vida de desobediência, de pecado, de falha, ele simplesmente faz com que o Espírito Santo de Deus se afaste dele. Com aquela unção que ele recebesse, então agora se afasta dele. O que acontece com Saul aconteceu também com Eli, o sacerdote. Perceba-se que são ofícios são responsabilidades entregues de Deus para pessoas, ofícios dados por Deus. Quando nós tipificamos alguém levantado por Deus, nós enxergamos ofícios na vida dessas pessoas. Quais são os ofícios que Deus entrega? O ofício real, que é de rei, o ofício de sacerdote, o ofício de profeta, ofícios que Deus entrega à sua igreja, como ministros, pastores. Quando a Bíblia fala de homens de Deus, e muitas pessoas falam: e aquele homem de Deus? Quer dizer, você falar um homem de Deus é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer pessoa que é considerado um homem de Deus ou uma mulher de Deus, no sentido de ter um ofício espiritual. Aproveitando essa linha de raciocínio, falando de ofício, nós identificamos alguns personagens bíblicos em que não tinham ofícios, mas que tinham uma conduta exemplar, que tinham um coração bom, que eram pessoas de boa índole. Por exemplo, quando nós falamos de Jó, há muitos pastores, há muita liderança, há muitas pessoas que pregam de Jó, falando de Jó como se Jó fosse um grande homem de Deus. E a Bíblia não nos mostra isso. Não, pastor, mas Deus deu testemunho de Jó, Deus falou de Jó, mas em nenhum momento Deus libera e manifesta um ofício de Jó. Jó não é rei, Jó não é sacerdote, Jó não é profeta, Jó não tem nenhuma função espiritual e nem ofício dado por Deus. Quando a Bíblia fala de Jó, a Bíblia diz: um certo homem da terra de Uz. Olha como a Bíblia se refere a Jó: um certo homem da terra de Uz. Quer dizer, não fala um profeta, um homem ungido de Deus. Não, Deus não põe ofício, ele não tem ofício de Deus. Ele sim era um homem reto, temente a Deus, que desviava do mal, isso é verdade. Ele tinha uma responsabilidade, um caráter e uma afinidade da maneira que ele cria em Deus e da maneira que ele acreditava, e embora era uma maneira errada, errônea, limitada, perversa, distorcida, porque ele não conhecia Deus como ele devia. Tanto que no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, Jó reconhece isso. Jó reconhece dizendo que ele conhecia Deus de ouvir falar. Jó disse: eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje eu te conheço, de meus olhos te veem, Senhor. Hoje eu te conheço de verdade. Eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu ando, eu conheço, eu entendo quem és o Senhor. E a Bíblia diz que ele se arrepende e pede perdão a Deus. E quando ele se arrepende de verdade, Deus restitui tudo em dobro,
o que antes ele possuía. Tanto que no começo do livro de Jó, algumas pessoas dizem que Jó se arrependeu, só ficou a amizade dele com a telhinha dele, uma telha, um pedaço de telha, um caco de telha, a sua lepra, e ele raspando aquela lepra, dizendo: olha, mulher, como fala a tua louca mulher, tu falaste contra Jeová, né? Ele diz, o bem de Deus, ele fala para a mulher que o bem ela queria aceitar, mas o mal não queria. Quer dizer, como se Deus tivesse dado mal para ele. Em nenhum momento foi Deus quem deu mal para ele. Aí é que ele distorce a Bíblia. Ele prega que Deus colocou aquele mal sobre ele. Isso muitas pessoas falam: eu estou passando um vale, Deus me colocou num vale para me trabalhar minha fé. Nenhum pai é louco para arrancar pé de filho, cabeça de filho, rasgar o filho no meio, o filho tomar tiro para ele se converter. Deus não faz, Deus não usa esses artifícios para trazer a conversão. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que aceitou a Jesus depois que tomou tiro, depois que foi para a UTI. Sim, ele fez isso pela dor, mas não foi Deus quem fez isso para ganhar aquela pessoa. A pessoa entendeu e reconheceu o livramento de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Não que Deus colocou a gente naquela enrascada, senão Deus seria, não seria lógica a Bíblia. Deus seria um ser que muda com as suas palavras. E a Bíblia diz que ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente o mesmo. Quer dizer, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio trazer vida e vida com abundância. Quer dizer, em nenhum momento Deus veio trazer algum mal para a igreja, algum malefício para nós. É nós quem colhemos isso, e Jó percebeu isso no último capítulo do livro de Jó. Ali ele entendeu que Deus não tinha feito nada daquilo. Tanto que Deus se revelou através de profetas, levantou profetas, e Jó não ouvia de jeito nenhum. Até a ponto de Deus ter que descer e falar com Jó pessoalmente, dizer: Jó, quem que você pensa que você é? O que é que você está falando de mim, que eu te fiz isso, que eu fiz aquilo? Deus teve que dar um sermão em Jó para mostrar para ele que não foi ele, foi o diabo que tocou em Jó, não foi Deus. Então algumas pessoas distorcem a visão de Deus, porque infelizmente não compreenderam ou não entenderam de verdade o que é Deus. Eu disse em algumas reuniões passadas, dizendo que antigamente os nossos pais, os avós, os antigos, eles davam essa mentalidade de Deus, tanto que muitas pessoas tinham medo de servir a Deus. Irmãos, olha quantas pessoas falam: você vai se batizar? Olha, pensa bem se você vai se batizar, hein? A sua vida pode piorar muito. Quantos já ouviu esse tipo de ensinamento? Levante a mão assim. Olha, cuidado se você vai assumir um compromisso com Deus. Olha, peraí, irmãos, se você viver no pecado sem se batizar, você acha que você vai ser menos prejudicado por isso? A consequência do pecado, ela é morte para quem se batizou, para quem não se batizou. Não muda nada. Não, pastor, mas agora a pessoa se batizou, agora a morte vai ser pior. Quer dizer, servir a Deus é um malefício. Então as pessoas mais antigas colocavam Deus carrasco. Olha, filho, o que você está fazendo? Deus eu vou colocar na mão de Deus, hein? Você vai ver o que vai acontecer. Quantas pessoas fizeram esse tipo de oração? Não, fica tranquilo, fica me provocando, eu vou colocar na mão de Deus, você vai ver. Quantas pessoas fizeram esse tipo de oração? Dá até a impressão que Deus está com uma submetralhadora, uma R15 na mão, um HK, dizendo: olha, se você fizer alguma coisa, eu vou logo arrancar, vou metralhar, vou arrancar a cabeça, vou cortar. Como se Deus fosse ruim. A justiça de Deus está para todos. Para todos. Ele é justo, é juiz, sim, Senhor, mas Ele é um Deus bom. E o desejo de Deus é abençoar. Quer dizer, se a gente coloca pessoas na mão de Deus, a tendência é delas serem abençoadas, não ser amaldiçoadas. Quer dizer que a visão distorcida de Deus colocava um Deus brutal, um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que os pais ensinaram os filhos: cuidado, não faça isso, olha, chega na igreja, por favor, reverência. Tanto que muitas pessoas aprenderam que na igreja não pode falar alto, na igreja não pode dar risada, porque isso é falta de respeito. Escute uma coisa, queridos, a casa de Deus é a casa do Pai. Que pai que não gosta de ver o filho se alegrando? Que pai que não gosta de ver o filho sorrindo? Que pai que não gosta de ver o filho festejando? Aí o cara chega na igreja, a expressão de um bom culto oferecido a Deus é o de um crente que entrou na igreja e ficou chorando o tempo todo. Essa é a mentalidade. É uma mentalidade completamente distorcida. Pastor, quer dizer que eu não posso chorar? Pode, chorar também é um quebrantamento, se humilhar, se arrepender, mas o choro não faz Deus responder porque você chorou.
Há uma música que diz: se quer a vitória, vai chorando, geme e chora. Onde é que está na Bíblia isso? Não, mas essa música é linda, pastor, mas eu não posso fazer nada se ela é bonita, se ela é contra a palavra. A África vive chorando e vive em desgraça, gemendo e chorando, e continua em desgraça. Querer vitória não é chorar e gemer e chorar, não, irmão. Querer vitória é se submeter à verdade e à palavra de Deus. Quer dizer, o que tem que ser pregado tem que ser dito. Quer dizer, a África vive adorando mais de 100 mil ídolos. Na Índia, os países arrebentados vê a idolatria de uma forma intensa. Não adianta, o povo chora, o povo geme, passa fome, e Deus está de mãos atadas. Por quê? Porque o povo está corrompendo a sua palavra. O que faz ativar as mãos de Deus ao seu favor é a obediência à sua voz, para que Ele possa agir com milagres, para que Ele possa fazer o impossível acontecer. Preste atenção, nós lemos aqui a história de 2 Samuel capítulo 9, a história de um menino, 2 meninos, que fizeram uma aliança, onde Davi entendia que Jonatas era um homem de bem, era um jovem abençoado, e Jonatas também enxergava em Davi essa unção. Por isso procurou como amigo, e a Bíblia diz que eles fizeram uma aliança. Eles tinham uma aliança profunda, a ponto de Jonatas defender e proteger Davi do pai dele, dizendo: vai para lá, faz isso, eu vou falar com meu pai, vai para lá, se esconde ali, faz isso. A Bíblia nos mostra Jonatas, filho de Saul, aquele que haveria de reinar no lugar do seu pai, porque a sucessão de um rei é o seu filho. Mas Jonatas abriu mão, porque Jonatas reconhecia que Davi havia uma unção especial. E o que significa isso? O que significa que Davi e Jonatas estavam procurando amizades de verdade, amigos sinceros, a que podia agregar a sua fé, a que podia fazer beneficiar a sua vida, a trazer crescimento para a sua alma e para o seu espírito. Porque andar com pessoas que te alimentam, andar com pessoas que te fazem impulsionar, andar com pessoas que te tiram da masmorra, da vida de mediocridade, do pensamento pequeno, do pensamento da murmuração, da lamúria, do questionamento, de perguntar a Deus: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa prova? Dá até a impressão que nós estamos tão perfeitos que podemos dizer: Senhor, o Senhor está sendo muito injusto com a vida que eu estou tendo. Eu sou tão boa pessoa, tão bom crente, que o Senhor não está olhando para a minha vida. Eu percebo, irmãos, a quantas pessoas fazendo esse tipo de oração: olha Deus, pastor, eu não estou entendendo, eu faço de tudo para Deus. Você basta conversar 2 palavras com a pessoa, você vai ver: é um desviado, é um perdido, não lê a Bíblia, não obedece a palavra, não faz o que Deus manda, mas questiona Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse problema? Por quê? Porque é mais fácil você questionar do que entender e aceitar, dizer: Deus, eu quero te adorar. Por que a gente questiona? Questiona porque aquilo que nós esperávamos não fomos atendidos, e porque nós queremos alguma coisa e não temos a resposta, temos a sensação de um Deus mau. Eu quero só te lembrar, na sua adolescência, ou você adolescente, se estiver aqui, quando um pai fala: não vai fazer isso, um filho, ele chora, fica indignado, fica emburrado, fica com raiva, sai batendo o pé, sai irado, sai indignado, dizendo, com raiva, vontade de matar o pai e a mãe. Mas o pai está dizendo não, por quê? Por que o pai está dizendo não? Porque ele quer o melhor para o seu filho. Mas você, pai, que tem mais maturidade que seu filho, criança, eu digo na prática, sabe disso. Mas quando o nosso Pai Celestial faz isso conosco, a gente sai batendo o pé dizendo: Deus não quer responder, Deus não quer fazer. Deus está dizendo: eu sei qual o melhor que eu tenho para a sua vida, eu sei o melhor que eu tenho para a tua história. Mas o tempo inteiro nós enxergamos pessoas batendo o pé, indignadas: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais fazer isso para Deus, porque a minha vida não sai do lugar, eu continuo desempregado. Escute uma coisa: mais do que o teu emprego, Deus está preocupado com a tua salvação. Mais do que as suas necessidades, Deus está preocupado com a sua vida eterna. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas o problema é que eu e você somos um ser materialista, firmados no visual, naquilo que esperamos e naquilo que queremos, apenas dizendo: olha, Senhor, se eu comprar o sofá que eu tanto quero, eu vou dar um testemunho lá em cima. Não, mesmo se você tiver sem um sofá, se Deus está preservando a tua saúde em ordem, louve a Deus, glorifique a Ele, exalte a Ele por isso. Perceba que você tem N motivos para adorar a Deus, mas quando você só olha para o que falta, você não consegue olhar para aquilo que está sobejando na sua vida. Às vezes eu e você estamos murmurando de barriga cheia. Por quê? Porque a nossa visão está distorcida, apenas olhando para aquilo que está faltando, apenas olhando para aquilo que não temos.
Por que acontece isso? Principalmente quando nós procuramos amizades que nos influenciam a falar daquilo que não presta e a simplesmente a olhar para aquilo que não nos favorece. Há quantas pessoas estão desmotivadas pelo simples fato de andar com pessoas que só trazem desânimo, tristeza e palavras que desagradam a Deus. A Bíblia diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Não, pastor, eu ando com aquele cara lá, ele é um perdido, ele é um drogado, ele faz isso, aquilo, mas eu não faço. Eu vou dizer, quando você quer ser melhor, você tem que andar com alguém que é melhor do que você. Não andar com quem é pior. Pastor, mas eu posso ajudar aquela pessoa? Sim, traga para a igreja. Manda vir para a igreja. Não é você sair com ela do bar para evangelizar ela no bar, não. Não é você sair para fazer o que ela faz, o que ela está esperando, não. É você dizer, escute uma coisa, se você quer ajuda, nós vamos para o hospital, porque é lá que tem remédio. E o hospital espiritual chama-se casa de oração, casa de Deus. É esse lugar que você tem que trazer pessoas necessitadas. Davi e Jonas tinham entendido isso, e pronto que Jonas podia ser o cara de maior indignação contra Davi. E dizer, escute uma coisa, Davi, você pensa que você é quem? Jonatas não enxergava em Davi a unção real. Jonatas, em nenhum momento ele se questionava em pensar que Davi poderia ocupar o lugar dele, porque a responsabilidade, a ordem cronológica, natural, era que Jonatas viesse assumir o reinado. Mas Jonatas abria mão disso, porque ele reconhecia a unção de Deus na vida de Davi. Quando eu e você anda com pessoas que têm unção, que têm visão, que têm autoridade, elas nos fazem tirar eu e você do anonimato para nos colocar na posição real em nome de Jesus Cristo. Há amigos, há pessoas de Deus que vão fazer de você grandes reis de Israel no nome de Jesus. Há pessoas de Deus que vão te erguer sobre esta terra ainda. Há pessoas de Deus que vão te fazer você que sair do anonimato e se tornarem cheios da glória de Deus. Há pessoas e amizades que estão dizendo, escute uma coisa, põe um ânimo no seu corpo aí, levanta aí, sai de casa, vamos para o culto hoje, porque hoje Deus vai animar a sua fé, hoje Deus vai te levantar, hoje Deus vai te curar, hoje Deus vai manifestar a sua glória. Mas você precisa crer nisso, entender, e precisa fazer essa aliança com quem de verdade te agrega. Pastor, eu sou um cara de muitos amigos. Eu estou dizendo aonde? No Facebook? Há hoje pessoas contando amizade para quem tem mais amigos no Facebook, seguidores. Ela se sente importante. Há muitas pessoas cercadas de seguidores no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, em qualquer outra rede social, mas quando na verdade ela não tem amigos de verdade. Pessoas que agregam na sua vida espiritual, pessoas que não te motivam a buscar mais a Deus, pessoas que não te fazem olhar para aquilo que é agradável, para aquilo que é bom, e pelo contrário, elas ficam colocando pilha. Essa é a expressão que o mundo diz, fica colocando pilha para você ficar irado, para você perder a visão e dizer, olha aí, a sua vida não anda, a sua situação financeira, olha isso, olha aquilo, você serve a Deus e fala isso e passa por isso. Eu vou dizer uma coisa, quando você anda com Deus, pessoas vão dizer, vai que você está no caminho certo, continua orando, continua buscando, continua servindo a Deus, porque Deus no tempo certo, Ele vai te erguer como rei, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Jonatas era esse cara, dizia, Davi, pode ir lá, meu pai está te perseguindo, é uma fase, é um momento de perseguição, é um momento de luta, mas fique tranquilo, Davi, Deus vai te erguer, Davi, Deus vai te honrar, Davi, Deus vai te exaltar, Davi. Davi está dizendo, mas espera aí, eu não fiz nada para o seu pai. Ele diz, não olha para o meu pai, olha para o Senhor dos exércitos, porque este Deus é na sua vida, esse Deus é na tua história. A Bíblia diz que ele faz um pacto com Davi, onde ele entrega tudo para ele, espada, autoridade, cinturão, veste, dizendo, eu reconheço em você, Davi, tu és um homem de Deus, tu és um ungido do Senhor, tu és um profeta, eu quero ter a tua amizade. Mas escute, a Bíblia diz que a desobediência de Saul começa a trazer consequências na sua casa. A desobediência de Saul começa a trazer consequências no seu lar. Escute uma coisa, Saul como rei, ele está sendo um sacerdote, não só de uma nação, mas ele está sendo sacerdote da sua casa. E aquele sacerdote que está vivendo uma vida corrompida, quebrada, destruída, preste atenção no que Deus está falando aqui, fique atento. Aquele que está vivendo uma vida corrompida e não cumprindo com o ofício que Deus colocou para você, essa pessoa está fadada a um desastre. E esse desastre não vai trazer só consequência para essa pessoa, mas a família dela vai sofrer consequências.
os filhos dela vai ter consequências. A Bíblia diz que pela desobediência de Saul, eles em guerra, Jonatas morre em batalha. O filho de Jonatas, chamado este menino Mefibosete, ele estava na mão de uma ama, de uma senhora, ela fugindo na batalha, na guerra. Ela cai no meio da batalha e deixa o menino cair. O menino era perfeito, e o menino cai e quebra as suas 2 pernas, se torna um aleijado, um doente, e ele fica largado nesse lugar do esquecimento, na cidade de Lodebar, um lugar onde ninguém se lembrava mais. Está esse menino abandonado da linhagem de Saul. Todos de Saul sofreram consequências, e o que restou estava largado na cidade do esquecimento, aleijado pela situação de guerra através de Saul e desobediência dele. O que significa isso? Jonatas morreu, todos morreram, e o que restou ainda estava sofrendo, manco, doente, só porque Saul desobedeceu, só porque Saul saiu da posição, só porque Saul parou de ficar fazendo a vontade de Deus. Eu quero que você olhe para a sua vida espiritual hoje, e que você avalie, porque quando a gente fala de Saul, a gente fala: este homem é terrível, mau. Mas Saul já foi um dia bom, Saul foi ungido por Deus. Algumas pessoas: não, ele foi ungido por isso, por homens. Escute uma coisa, o mesmo Samuel que ungiu Saul foi o mesmo Samuel que ungiu Davi. Tanto quando Deus levanta Samuel e fala: Samuel, vai ungir um homem da casa de Jessé, porque eu tenho um rei naquela casa. Samuel ficou com medo, porque ele disse: espera aí, se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Eu já ungi Saul rei, agora vou ungir outro, isso não tem cabimento. Samuel ficou com medo, mas Deus já não aceitava mais Saul no reinado. Deus já estava erguendo outro rei, porque aquele rei perdeu a unção de Deus. Saul perdeu a presença do Espírito Santo. E há quantas pessoas que estavam com uma unção real, espiritual, ministerial na sua vida, você já chegou a reinar espiritualmente? Para você avaliar. Há quantas pessoas estão aqui, já oraram, já profetizaram, já buscaram mais a Deus, e já reinaram espiritualmente, mas hoje perderam a sua autoridade. Hoje você não ora, hoje você não reina, hoje você não governa, pelo contrário, nem Deus mais você escuta a voz dele. O que acontece era como Saul tinha unção real, já experimentou a presença de Deus, foi erguido por Deus, mas por causa da desobediência, está sendo cada vez mais colocado para trás, está sendo cada vez mais perdido. E que pior que isso, não é só você que sofre as consequências, o seu casamento sofre as consequências, os seus filhos sofrem as consequências, a sua descendência sofre as consequências. Por quê? Porque o reinado de Deus está quebrado, está destruído, está corrompido, porque as amizades corrompidas, elas vão trazer em nós destruição, elas vão perdendo os valores, as influências, a nossa visão vai sendo distorcida. Há quantas pessoas como Saul, que um dia governou e que hoje não governa mais, que um dia liderou e que hoje não lidera mais, que um dia foi crente, que acreditava em transformação, que acreditava em milagres. Nós tivemos num culto, irmãos, pregando agora essa semana, estamos ouvindo o testemunho do pastor Roque, dizendo ele, a esposa dele, que a mulher dele disse: esse cara nunca vai se converter, não tem como, o meu casamento não tem jeito, não tem explicação. E ele falou do casamento dele, e ele não me conhecia. Quando eu disse para ele do meu relacionamento, como é que era, a entrar numa igreja, eu dizia para minha namorada, dizendo: se você olhar para o lado, eu quebro a sua cara, eu te arrebento no meio. Esse era o meu relacionamento. Mas o Deus que tem poder de transformar, transformou do pastor Roque, transformou o meu relacionamento, transformou a minha casa e fez da minha casa um lugar de paz para a glória de Deus. Onde algumas pessoas pensam: eu estou cansado, estou enjoado. Eu dei um exemplo lá, compartilhando com eles. Inclusive no final o pastor falou: eu quero que você esteja pregando aqui no nosso próximo encontro de casais. Eu falei, eu trabalho com a minha esposa, eu vivo com ela, eu levo ela em todos os lugares, eu dirijo para ela, eu vivo com ela 24 horas, é na igreja, fora da igreja, em todos os lugares, e eu não enjoo. Eu ainda tenho saudades, poderia ter mais tempo, não sei de onde, mas é assim que a gente se sente. Sabe por quê? Porque uma estrela desceu do céu e colocou na minha cabeça: esse casamento é um casamento abençoado. Não. Isso porque a gente também tem lutas, também tem diversidades, também tem dificuldades, também passa por momentos para discussão, só que a gente consegue administrar isso, ajustar isso e entender que isso não vai fazer nos parar, e que nós vamos andar ajustados todos os dias.
Porque cada pessoa que fala por qualquer coisa, eu vou abrir mão, eu vou embora, sai daqui de casa, larga não sei o quê. Eu vou dizer, muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo assim. Não é poucas, estou dizendo muitas pessoas. Membros do ministério só não, pastor. Todos os dias eu recebo mensagem dizendo, pastor, o meu casamento está quebrado. Pastor, o meu casamento está destruído. Pastor, a minha vida está destruída. Pastor, não sei o que está destruída. Aí eu digo, quem são os seus amigos? Não, fulano de tal diz para separar. Eu digo, escute uma coisa, você tem que andar com pessoas que põem alimento espiritual na sua vida. Não que destruem sua fé, não que não acreditam mais, mas que ainda há esperança para quem serve um Deus vivo. E eu vou dizer uma coisa para você, é só pregar sobre isso que as lutas vêm maiores, parece, essa é a sensação que nós temos. Para provar se de verdade o pastor Rodrigo e a pastora Patrícia vão ser crentes. Você pensa que não? Mas eu vou dizer uma coisa a você, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que me escolheu. Agora o que cabe de mim é um posicionamento em andar com pessoas que diz, pastor, a sua vida de vocês é uma referência. Aí eu digo, Senhor, agora que eu vou melhorar mais nisso ainda, porque aumentou a minha responsabilidade em testemunhar a tua glória. Escute uma coisa, queridos, a base da sociedade é a nossa casa, a base da cidade é a nossa família. Se nós estivermos bem, na igreja vai estar tudo bem, na empresa vai estar tudo bem, financeiramente vai estar tudo bem. Eu não sei onde eu li isso, mas eu vi esses dias alguém dizendo que o resultado da sua vida tem muito a ver com como é que está a sua cama. Se ela fica sempre bagunçada, se você não tem tempo para arrumar, se você não tem tempo para consertar, assim está a sua vida. Você não consegue arrumar a sua casa, você não consegue administrar aquilo que Deus te deu e quer mais para quê? Como é que você quer governar uma empresa? Como é que você quer ser próspero? Como você quer ter mais dinheiro? Quanto mais dinheiro, mais responsabilidade, mais dever, mais obrigação, mais conta para pagar, mais imposto para pagar. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente não consegue administrar um nada, quanto mais alguma coisa. Não tem, e reclama, e murmura do chuveiro, e murmura da cama, e porque a cama não tem mola, é porque a cama é sem mola, é porque não sei o que, é porque não presta. Escute uma coisa, meu irmão, a Bíblia é muito clara, quando eu e você entendemos, quando eu e você compreendemos, quem se associa, o que vive de mau humor, e anda em companhia de um que faz isso, facilmente se ira contra você, acabará imitando a conduta e cairá em armadilha mortal. Para de murmurar, para de reclamar. Ande com pessoas que impulsionam a sua fé. Andem com pessoas que acreditam que Deus vai mudar a sua história. Está difícil, eu não estou dizendo que não está. Está difícil, mas vai melhorar no nome de Jesus. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Essa é a pregação de fé. Isaías 61 diz que eu fui chamado, meu irmão, eu fui ungido por Deus para pregoar as boas novas. Sabe o que é boas novas? Eu vou no culto, o pastor profetiza a bênção, eu vou profetizar a maldição na sua vida. Eu fui chamado para pregoar o ano aceitável, as bênçãos de Deus. Eu fui chamado para pregar as promessas do Senhor, as boas notícias, as boas novas. Aí você encontra alguém, como é que vai? Só muito calor, muito frio, é difícil, é muita dívida. Então para de comprar que não tem dívida. Eu e você muitas vezes perdemos a unção, porque se associamos àquele que não tem unção. Davi foi um homem abençoado, porque ele andou com pessoas que impulsionavam, e que acreditavam no seu chamado, e que acreditavam na unção que estava sobre a vida dele, reconheciam a unção de Deus. Tinha muitos que se levantavam contra, mas havia os amigos de verdade, que impulsionam. Pastor, eu não vou sofrer lutas? Vai. Você pode sofrer barreiras terríveis. Você pode passar momentos difíceis na sua vida. Eu passei esses anos, há um ano atrás agora, momentos piores, momentos da minha vida que eu nunca experimentei na minha vida. A síndrome de burnout que eu passei, um esgotamento que meu corpo entrou em transe, eu ficava tremendo sem parar. Meu corpo fisicamente ficou desarranjado, fora do lugar.
A minha estrutura física não aguentava mais. Eu fiquei que nem um zumbi durante 4 dias sem dormir, sem querer. Eu não tinha sono, irmãos. O meu corpo ficou estagnado assim. Eu digo, eu não sou semideus. Eu não sou Deus. Eu sou carne e osso que nem você. Mas eu vou dizer, eu tive pessoas que estavam do meu lado, membros, irmãos, uma esposa maravilhosa, filhos que estavam intercedendo, dizendo, eu estou junto. E quando você tem pessoas da dificuldade, amigos de verdade do seu lado, você supera esses dias difíceis e você começa a ser impulsionado para o melhor de Deus. Agora o pior é quando você não tem essas pessoas do seu lado, ou tem pessoas que querem ver a tua destruição, ou que só traz murmuração e palavras de desânimo. Muitas pessoas olham para Davi e ele assumindo o reinado, mas se esqueceram de quem Davi se associou, Charles, com quem que ele andava. Às vezes o Charles a gente conversa pouco, às vezes a gente fala, é difícil. Irmãos, aqui na igreja mesmo, há muitas pessoas que usam alguns palavreados no cotidiano deles que acham normal. Eu não acho normal. Eu não falo qualquer palavra na frente dos meus filhos, vai no banheiro, vai fazer não sei o que, vai não sei o que, vai. Peraí, mude o palavreado, mude a maneira de falar, seja um exemplo para os seus filhos. Para você às vezes é normal, mas você tem que entender que não pode ser assim. Nós temos que aperfeiçoar nossa fé e melhorar, porque então não podemos trazer um escândalo para eles e nos ensinar achando que o erro é errado e viver errado é normal, e não é. Quer dizer, Davi, ele se associou a pessoas que o ajudaram, que acreditaram nele. Mas Davi também ajudou pessoas quebradas financeiramente. Davi também ajudou pessoas depressivas. Está lá a Bíblia, na caverna de Adulão. Davi associou a pessoas necessitadas e se fez senhor deles, cuidou deles. Mas quando Davi cuidou deles, Deus mudou a vida deles. Esses homens viraram os valentes de Davi. Eles disseram para Davi, Davi, um dia você acreditou em mim. Agora, Davi, chegou a nossa vez de acreditar em você. Davi pensou em ter sede. Quando ele pensou, eles atravessaram todos os inimigos, vieram com água, dizendo, está aqui, Davi, pode beber água. Davi disse, eu não sou doido de beber água com gosto, com sabor de sangue, preço de sangue. O que Davi estava dizendo? Vocês atravessaram, correram o risco de morte para trazer água para mim? Eles disseram, sim, Davi. Quando eu estava quebrado, você acreditou em mim, Davi. Quando eu não valia nada, você acreditou em mim, Davi. Agora pode contar comigo que eu sou um dos seus valentes. O que você quiser, eu estou com você. Eu não abro mão, eu estou contigo. Eu estou com você, Davi. Davi diz, espera aí, eu não precisa, eu não fiz para isso. Ele diz, não interessa. Mas quando eu não valia nada, você acreditou em mim. Escute uma coisa, acredite naquele que não vale nada, porque amanhã, quando ele for alguma coisa, ele não vai se esquecer de você. Davi acreditou, Davi apoiou, Davi ajudou. Agora Davi não é nada ainda, está sendo perseguido, mas Saul traz consequência para dentro da sua casa. Olhe para o seu irmão e diga, cuidado. Fala com ousadia, diga, cuidado. Não é com brincadeira não, diga, cuidado. Não só por você, diga pela sua família. Diga, você é o sacerdote na sua casa. Se é mulher, diga, você é sacerdotisa. Diga, você é a coluna, você que atrai a presença de Deus ali. Diga, você é responsável para trazer as bênçãos de Deus, para atrair as promessas do Senhor para dentro da sua casa. Essa responsabilidade é nossa. Saul começou a fazer tudo errado, só que agora as consequências começaram a causar não só com ele. Os filhos dele começaram a ser mortos. O neto dele sobrou, caiu, ficou em Lodebar, na cidade do esquecimento. Mas a Bíblia diz que Davi assumiu o reinado. Davi virou rei. Olha para o seu irmão e diga assim, aquele que você investiu hoje. Olha para o seu irmão e diga, aquele que você investiu hoje, que não era nada, amanhã ele pode ser rei. E ele não vai se esquecer de você. Você pode dar um glória a Deus aí por isso aí, irmãos? Davi não era nada. Jonatas era filho de Saul. Ele não sabia, mas ele acreditava em Davi e sabia da unção dele. Resumindo a história, todo mundo da linhagem de Saul já era. Sobrou ninguém.
tudo arrebentado. Cadê? Morreu. Por quê? Por causa da desobediência de Saul. Tem muita gente morrendo na sua família por causa da sua desobediência. Tem muita gente não vindo mais para a igreja por seu mau testemunho na sua casa, falando mal de liderança de pessoas. Tem muita gente que não tem prazer de vir, porque você mesmo que quer ganhar aquela pessoa, chega lá com aquela cara desse tamanho, e depois você fala, vamos para a igreja, vai dizer, vou fazer o que naquele lugar que você mesmo fala mal? Vou fazer o que naquele lugar que só tem gente que não presta? Não adianta você querer ganhar as pessoas se a sua vida não conduz isso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, peraí, esse negócio está meio confuso. Se diz o ungido, se diz o líder, se diz o grande pastor, mas a vida é arrebentada. Peraí, que conversa que é essa? Olha, eu sou líder, eu sou líder mundial, eu sou pastor de todos os bispos. Você que essa vida é medíocre, irmão? Eu não quero andar com você não, sai fora. Deus não investe em quem é, Deus só investe em quem não é. Para de querer ser, porque Deus não investe em quem é. Deus só investe em quem não é nada. Em quem sabe que não é nada e que depende de Deus. Quem é pequeno, Deus faz grande. Quem está por último, Deus põe na frente. Quem está embaixo, Deus coloca em cima. Se prepara, porque Deus quer te exaltar. A Ele a glória. Amados, escute, nós precisamos entender, Davi percebeu isso. E você acha que Davi se esqueceu? Agora Davi vai assumir um reinado. Mas o que eu quero que você firma no seu coração dessa mensagem, que você conhece essa mensagem, já ouviu essa pregação de Jonatas e Davi. Mas o que Deus está hoje ratificando, firmando, fortalecendo, colocando negrito, é dizendo, escute, quais são os amigos que você está se associando? Quais são as amizades que você anda? Quais são os grupos de mensagem que você participa? Quais são as redes sociais e o quem você fala? São pessoas que estimulam a sua fé ou são pessoas que só trazem notícia de desgraça? Porque você pode não ser hoje, mas a Bíblia diz que aquele que dá ouvido se associa a quem vive uma vida de ira, facilmente vai ser enredado e amanhã vai cair no laço mortal, não vai ter mais jeito. Talvez hoje você não é uma prostituta, talvez hoje você não é um prostituto, mas se andar com quem é, vou dizer, amanhã você vai achar que aquilo é normal. Se você começa a ver pessoas praticando o que não presta e se associa a elas, você vai começar a se igualar, dizendo, olha, isso é normal. Todo mundo fuma aqui, todo mundo bebe aqui, é socialmente, todo mundo se prostitui, todo mundo se beija, todo mundo beija no canto da boca, todo mundo faz assim, se acaricia. Tem igreja, irmão, que eu vou dizer, é uma vergonha. O pastor passa a mão na perna da irmã, abraça, fica meia hora abraçado, eu vou dizer, é um pior que o outro. E eu vou dizer uma coisa, isso vem à igreja vai achando que isso é normal. Isso não é normal, isso não é de Deus, isso não é bíblico, e isso traz corromper com as pessoas que estão santas e pensam que isso é normal. José, ele foi afeiçoado e atiçado, envolvido, seduzido por uma mulher de Potifar. Quando ele vê a mulher, do mínimo a mulher de Potifar era muito bonita. Ela começou com conversa com ele, meu irmão, e foi pegando nele. José saiu correndo, ela segurou na capa dele, deixou a capa e foi embora. Porque com o pecado a gente não brinca. Com o pecado a gente tem que correr. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós, mas o pecado não. Eu estou passando ali perto do bar para ver se eu não vou beber. Peraí, que conversa é essa? Eu estou passando perto. Irmãos, você quer andar com segurança? Sai de perto da beirada. Vai mais longe da beirada que você vai ficar mais seguro. Sai de perto do pecado, se afasta do pecado. Você sabe o que te faz cair, o que te faz seduzir. Mas escute, nós andamos com pessoas que nos associam a nos levar à morte. O que impulsionou Davi, muitas vezes eu acredito que Davi ia dizendo, olha, eu não acredito mais em unção nenhuma. Estou eu aqui conjecturando, imaginando que o cansaço na mente de Davi um dia podia dizer, olha Davi, para com tudo. Mas de repente quando Davi pensava nisso, ele lembrava Jonatas, o próprio filho de Saul, o filho do seu maior rival, dizendo, eu vejo em você a unção real. Imagina Davi dizendo, eu vou desistir.
E de repente chegava o filho de Saul e dizia: Davi, tu és o maior rei que Israel vai ter. Os olhos de Davi deviam brilhar, o coração encher e dizer: ainda há esperança para mim um dia virar rei. Chegou o dia de quem é de Deus e assim, você pode dar poder para ele, ele não muda nada, ele continua sendo servo. Davi é erguido rei de Israel, Davi é reconhecido por todas as pessoas. E quando ele é erguido, eu imagino que no dia como aqui no Brasil, um presidente vai subir a rampa para pôr a faixa. Davi foi subir a rampa. Quando foram colocar a coroa sobre ele, Davi disse: espera aí, antes de continuar a cerimônia, eu quero saber se existe alguém da casa de Saul a quem eu posso agir de benevolência. O pessoal fala: cala a boca, Davi. Vem instruir a boa politicagem, sabe aquela política mentirosa que engana o povo, que corrompe o povo, que compra o povo com um pouquinho de comida, com mentira, com cesta básica, sabe aquela política distorcida? Diz: para Davi, você vai se queimar. Saul é um cara que queimou o partido, queimou a política, destruiu tudo. Ele diz: não interessa o que ele foi, eu tenho uma aliança com o filho dele, eu tenho uma aliança com Jonatas, e Jonatas morreu, mas eu quero saber se existe alguém da casa de Saul a quem eu possa abençoar. Eu fui chamado para abençoar. O que é que você anda carregando na sua bagagem? Preste atenção nessa revelação. O que é que você anda carregando na sua bagagem, no seu bagageiro, no seu porta-malas do seu carro? Na sua vida está cheio de coisas que você carrega. Você só pode oferecer para as pessoas aquilo que você possui. Se dentro do seu carro, se dentro do seu coração, se dentro da sua boca, a boca fala do que está cheio o coração do homem. Se a sua vida está cheia de amor, de esperança, de fé, é isso que você pode dar para as pessoas. Se o seu bagageiro está cheio de bênçãos, de milagre, é isso que você pode oferecer para as pessoas. Sabe por que tem pessoas que oferecem ódio, ira, raiva, rancor? Porque é só isso que ela tem na bagagem dela. Ela não tem outra coisa para oferecer. Quem carrega flores na sua bagagem, sempre que pegar vai ter flores para oferecer. Quem carrega a Bíblia na sua bagagem, a palavra de Deus, sempre vai ter uma palavra de Deus para oferecer. Davi, ele tinha o amor de Deus e a unção de Deus sobre a vida dele. As pessoas queriam mal de Saul e de toda a sua geração, não queriam nem saber mais dele. Mas Davi disse: eu só vou assumir o governo se me chamarem alguém e procurarem alguém da casa de Saul. Aí disseram: tem lá um perdido, tem um lá em Lodebar, na cidade do esquecimento, o menino Mefibosete, quebrado, aleijado de ambas pernas. Davi diz: a cerimônia só continua quando ele chegar aqui. Eu fiz uma aliança com o pai dele. Ele pode não saber hoje, mas eu não me esqueci da aliança que eu fiz com ele. Ele acreditou em mim quando eu não era rei, e hoje eu sou rei. Eu não vou me esquecer dele. Quando você acredita em pessoas que ninguém mais acredita, se prepara para você ter amigos que nunca mais vão se esquecer de você. Davi disse: eu tenho uma aliança. Vocês podem não ter. Traga ele aqui. Quando chegou o menino, imagino que os guardas foram pegar. Trouxeram o menino à presença do rei. Ele disse: o que tu faz com um cão morto como eu? O que o senhor quer de mim? Davi disse: calma, nenhum mal vai ser contra você não. Ele estava com medo, dizendo: Saul foi meu avô, ele vai me matar, ele vai me arrebentar. Saul perseguiu Davi. Ele disse: Saul carregava isso na bagagem dele, perseguição e morte, mas na minha bagagem tem unção, graça e amor para oferecer. A partir de hoje, você, Mefibosete, tu vai sentar na minha mesa e vai comer nela todos os dias. Imagina aquele menino dizendo: eu não sou digno. Imagina aquele menino dizendo: eu não mereço, eu sou um lixo. Eu estava em Lodebar, na cidade do esquecimento. Pior que isso ainda, eu sou um aleijado. Eu não ofereço nada para o rei. Eu não posso nada te oferecer, rei. Eu quero tirar Davi hoje e colocar Jesus, dizendo: escute,
Há muitos meninos Mefibosetes largados, que pecaram, que erraram, que quebraram as suas pernas, que estão destruídos, que estão arrebentados, que estão largados, que se prostituíram, que não valem mais nada. Mas existe um Rei Jesus que está dizendo: hoje eu vou te trazer para o lugar real, hoje eu vou te colocar para sentar à mesa, hoje eu vou te ungir, porque eu acredito em você. Eu tenho uma aliança com a sua família. Quando eu e você compreendemos que com quem nós se relacionamos hoje vai trazer mudança no nosso destino lá na frente, a gente vai perceber quanto vale a pena andar com quem é de Deus, quanto vale a pena você estar na igreja. Porque um dia você pode estar desanimado, mas quando você chegar num culto, alguém vai te abraçar e vai dizer: meu irmão, a sua vida me inspira, você é uma bênção, filha, a sua casa, a sua vida, você é um exemplo para mim. E de repente você estava fraco, desanimado, vai dizer: não, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu tenho que crer, eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer, porque a minha vida inspira outras pessoas, a minha casa inspira outras pessoas, por mais que elas não acreditem em você. Há um Deus que acredita, há um Jesus que acredita. Esse Deus está aqui nessa noite. Ele acredita na sua história, Ele acredita na sua vida, Ele acredita no seu casamento, Ele acredita na sua casa, Ele acredita na sua causa, Ele acredita na sua família, Ele acredita na sua história, Ele acredita em você. E Ele está esperando hoje aqui na mesa para dizer: só vou dar continuidade se você vier junto comigo e se assentar à mesa. Porque Deus, Davi, através de Davi, coloca um menino aleijado de ambas as pernas, dizendo: escute, aqui na mesa, aleijado pode ter diferença de pé, mas aleijado sentado na mesa, ele é igual a todo mundo. Deus vai te igualar, Deus vai te fazer igual a todos. Deus não tem acepção de pessoas. Ele vai te colocar à mesa e vai te servir o melhor no nome de Jesus. Quando aquele menino estava sentado na mesa, ele não tinha nenhuma diferença dos outros. Deus está dizendo: se prepara, porque o Senhor vai te exaltar na presença dos outros em nome de Jesus Cristo. Se prepara, porque o Senhor vai te erguer. Se prepara, porque o Senhor vai te levantar. Chegou o tempo de governar, chegou o tempo de reinar, chegou o tempo de se associar com quem te anima, chegou o tempo de você ter amizade com quem é de Deus, chegou o tempo de você abrir a sua boca e também influenciar quem precisa ser influenciado. Deus está levantando pessoas de Deus, Deus está erguendo pessoas que acreditam na palavra, que acreditam na profecia. Você que entrou aqui hoje, talvez olhe para a sua história. Eu quero que você traga agora a sua vida, associando a vida de Davi. Humilhação dentro de casa. Ninguém reconhecia Davi. Era tido como empregado na sua família. Era humilhado pelos seus irmãos. Era perseguido o tempo todo. Não havia esperança ou expectativa natural a que ele pudesse ser erguido rei. Mas quem tem promessa de Deus tem cumprimento da promessa, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se existe Davi aqui hoje, levante a sua mão e diga: eu recebo esta unção na minha vida, Senhor. Se tem Davi, fica de pé no seu lugar, diga: Senhor, eu fui ungido, eu fui levantado, por mais que estou sendo perseguido, por mais que estou vivendo pressões, por mais que estou vivendo perseguições, por mais que estou vivendo provas, eu creio na tua promessa, Senhor. Abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca e adore a Ele.